Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos então retomar, pessoal, o nosso conteúdo referente à relação de consumo, né? Direito do consumidor. Tá? Deixa eu só disponibilizar para vocês aqui fazer a disponibilização então do material para nós acompanharmos então a nossa aula através então do materialzinho, né, que nós temos, um PowerPoint ali para vocês organizarem os seus estudos. Bem, então olha só, pessoal, nós estávamos falando até o último vídeo, pessoal, nós falamos sobre o consumidor, né, e todas as facetas, enfim, o consumidor, pessoal, acaba assumindo, né, dentro da relação de consumo, ok? E agora, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre o fornecedor, tá? Que é a outra parte da relação de consumo, propriamente dito. Tá? Veja bem, pessoal, lá naqueles primeiros slides que nós falamos num primeiro momento, pessoal, nós falamos sobre nós falamos da relação, pessoal, que é uma relação binária, tá? A relação de consumo é uma relação binária. Em alguns aspectos, pessoal, ela tem uma relação que não é, obviamente, binária, né? Que acaba tendo aí uma pluralidade de agentes no tocante ao fornecedor, certo? Na verdade, pessoal, ela pode ter uma pluralidade de agentes tanto como fornecedor quanto consumidor, mas geralmente, pessoal, o consumidor é uma pessoa, apenas uma pessoa, é singular, certo? Muito bem. Então aqui, pessoal, nós temos a figura do fornecedor, pessoal. E quem que vai ser caracterizado como fornecedor, pessoal? Quem é que vai ser identificado nesse momento, pessoal, como um fornecedor? O artigo 3º, pessoal, do CDC vem nos trazer esta determinação. Então, veja bem, pessoal, né? O artigo 3º do CDC, ele estabelece, né, observando aqui, então, do lado, pessoal, tá? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Tá? Então, aí nós já temos uma definição, pessoal, tá? De quem é efetivamente essa pessoa. Ou seja, o CDC, pessoal, ele não limita nem a pessoa física e nem a pessoa jurídica. Ele possibilita, pessoal, tanto que uma pessoa física, tá? Que talvez, pessoal, não seja exatamente a figura adequada, né, para desempenhar atividade econômica, e aí nós temos que lembrar, pessoal, que nós possuímos uma série de restrições para que a pessoa física exerça atividade econômica no sentido atividade econômica profissional, tá? Obviamente, tanto que nós temos, pessoal, na regulamentação, por exemplo, através dos chamados microempreendedores individuais, justamente, pessoal, para evitar, né, que a pessoa ela desempenhe uma atividade econômica de forma não profissionalizada. Tá? Então, a ideia, pessoal, da legislação é que seja profissional. Tá? Mas, para o CDC, pessoal, isso não tem problema. Né? Nós temos aqui, então, a possibilidade da pessoa ser também pessoa física. Tá? Não há qualquer impedimento quanto a isso. Beleza? Muito bem. Pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Veja bem, pessoal, aqui nós temos um dado importante, né? Pública. Nós vamos falar mais adiante, pessoal, né? Nos próximos slides ali eu quero conversar com vocês sobre a caracterização do serviço público como um bem de consumo, certo? Nós temos algumas situações ali que são importantes ser visualizadas, mas aqui, pessoal, é importante observar que a administração pública ela também pode ser colocada como fornecedora, certo? Então, nós temos aqui situações onde a administração pública, pessoal, seja a administração pública direta, seja a administração pública autárquica, né, fundacional, empresas públicas ou ainda a sociedade de economia mista, em todo esse aspecto, pessoal, estas figuras públicas, ou melhor dizendo, essas entidades públicas, né, que obviamente têm a mão aí da administração pública, poderão ser fornecedoras de serviços. Tá? E aí, mais adiante, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a diferença entre serviço público propriamente dito e serviço público. Tá? Mas, por exemplo, pessoal, deixa eu observar aqui com vocês, fornecimento de água e esgoto. Tá? Fornecimento, pessoal, do serviço de água e esgoto é um serviço de natureza pública, remunerado ou retribuído a partir de tarifa. Tá? Mas, enfim, pessoal, a administração pública acaba concedendo, enfim, acaba permitindo, né, que outras pessoas
acabem realizando esse trabalho, né? Especialmente pessoas da iniciativa privada. Obviamente, pessoal, nesse caso, não deixa de ser um serviço de natureza pública, tá? Um serviço de natureza, digamos assim, público, tá? Que é prestado pelo Estado, tá? Seja diretamente ou seja através de comissionários ou permissionários. Tá? E de um certo modo, pessoal, nesse caso, tá? Nós podemos ter então esse permissionário, esse delegado, enfim, pessoal, né, esse autorizado, sendo caracterizado como um fornecedor. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, fornecedor também é pessoa pública, tá bem? Privado, pessoal, obviamente, absolutamente natural, tá? Atividade econômica, então, atividade econômica geralmente, pessoal, é desempenhada pela iniciativa privada, tá bem? Nacional ou estrangeira. Importante observar aqui, pessoal, né, que até mesmo uma pessoa estrangeira, tá, como por exemplo, pessoal, empresas especialmente empresas de transporte aéreo, por exemplo, pessoal, né, empresas aéreas que venham a atuar no Brasil, são pessoas estrangeiras autorizadas a prestar o serviço no Brasil e que, obviamente, pessoal, vão estar sobre as regras, né, a partir do momento em que passam a operar no país, passam a estar sobre as regras do CDC. Obviamente passam a prestar um serviço, ainda que seja um serviço público, enfim, passam a prestar esse serviço diretamente ao consumidor destinatário final, consequentemente, pessoal, se submetem também ao CDC. Bem como também, pessoal, entes despersonalizados, tá? Então, veja bem, pessoal, importante observar aqui. Então, praticamente, pessoal, ninguém escapa as regras do CDC. Ninguém vai escapar, pessoal, da aplicação do CDC. Então, o fornecedor também pode ser um ente despersonificado. Tá? É uma pessoa, enfim, na verdade, não é uma pessoa, porque é despersonificado, mas aqui nós temos, então, por exemplo, pessoal, a sociedade de fato, nós temos empresas públicas sui generis, como por exemplo, pessoal, né, a gigantesca binacional Itaipu. Não, ela não é nenhuma empresa pública, nem uma sociedade de economia mista, ela é fruto de um consórcio entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai. Tá? E aí, pessoal, qual é o formato dela? Não é. Tá? Literalmente, é uma empresa, mas ela não possui naturezas jurídicas, ela tem uma natureza jurídica sui generis, melhor dizendo. Ela não possui natureza jurídica característica, nem na legislação do Brasil, nem na legislação paraguaia. Tá? Consequentemente, pessoal, é um ente despersonificado. Bem, massa falida, espólio, tá? Todas essas figuras também são caracterizadas como entes despersonificados e poderão ser caracterizados, pessoal, como fornecedores. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Que aqui vem a parte importante, pessoal, que é a parte que caracteriza efetivamente, né, o fornecedor, que desenvolvem a atividade de produção. Então, obviamente, pessoal, né, estabelecem uma atividade, não precisa exatamente, pessoal, ser organizada, né, mas desempenham uma atividade no sentido de ser habitual, atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Tá? Lembrando, pessoal, que produtos, né, tem a característica de ser literalmente manipulado, pessoal. Tá? E de um certo modo, os serviços, ou melhor dizendo, os serviços, eles são prestados, eles são, de um certo modo, pessoal, né, disponibilizados através do labor humano, certo? Mas então aqui, pessoal, nós temos uma tentativa, né, do artigo 3º do CDC de ampliar ao máximo possível, pessoal, né, as atividades, né, ou melhor dizendo, os produtos, vou dizer na verdade, pessoal, né, é a manufatura, né, digamos assim, que pode ser desenvolvida, então, pelo fornecedor. Então, vai ser fornecedor, pessoal, todo aquele que produz, aquele que monta, aquele que cria, aquele que constrói, o que comercializa, o que faz a distribuição, a importação, a exportação, enfim, de qualquer modo, pessoal. Ou seja, o artigo 3º, ele tenta ampliar ao máximo possível, pessoal, a caracterização do fornecedor, tá? Para que, obviamente, pessoal, não se deixe dúvidas, tá?
quanto à necessidade, digamos assim, de inclusão, tá? Desses, digamos assim, de toda essa cadeia de produção, certo? Seja por conta do produto, seja por conta do serviço, para então, pessoal, né, responsabilizar esse fornecedor, se eventualmente for necessário, pessoal, por danos cometidos aí, então, em face dos direitos do seu consumidor, né? Na verdade, do consumidor. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, aqui nós temos, né, artigo 3º do CDC, a identificação do conceito, né, a caracterização, melhor dizendo, do fornecedor. Tá bem? De forma, pessoal, sintética, né, nós podemos observar aqui, tanto, pessoal, o Fabrício Bolzan, como também Bruno Mirage, né, também, pessoal, a Cláudia Lima Marques, né, vai estabelecer um conceito, pessoal, mais simples. Né? Até, inclusive, Cláudia Lima Marques dá um destaque para esse conceito, pessoal, né? E diz que fornecedor é todo aquele que coloca, pessoal, o produto, né, ou presta o serviço no mercado de consumo. Então, veja bem, pessoal, né? Aqui nós vamos identificar o mercado de consumo como um ambiente ideal, tá? Ou seja, é um ambiente, mercado, né? Obviamente, pessoal, aberto, certo? Aonde, então, o fornecedor, pessoal, ele vai disponibilizar o seu produto, vai disponibilizar o seu serviço, pessoal, neste mercado de consumo. Então, o mercado de consumo, pessoal, vamos só, né, tentar materializar aí o que seria esse ente ideal, digamos assim, mercado de consumo. É o Face, pessoal, né, o Facebook, lá naqueles grupos, né, de prestação de serviço, naqueles grupos de negociação, nós temos lá o sujeito que vai lá e oferece, pessoal, né, no mercado, né, tem os grupos lá, o Mercado Santa Maria, o Mercado não sei o que, Mercado não sei o que lá, nós temos lá o sujeito que vai lá e coloca o seu produto. Né? Esse é o fornecedor. Aquele grupo no Facebook é o mercado de consumo. Tá? Vai lá o sujeito, né, e coloca o seu produto ali à disposição. Tá? Aí vem lá o consumidor e compra, adquire o produto, certo? Obviamente, pessoal, aí nós temos então literalmente o sujeito como fornecedor e, obviamente, outro como consumidor, tá bem? Ou também, pessoal, prestação de serviço. Prestação de serviço, prestação de serviço de encanamento, de eletricista, de marceneiro, né, serralheiro, enfim, manutenção ou qualquer outra atividade, pessoal, que seja, que envolva, né, efetivamente labor humano, tá certo? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, sinteticamente, pessoal, o fornecedor seria, né, teria este conceito, todo aquele que coloca produto ou presta serviço no mercado de consumo. Muito bem, pessoal, vamos à frente. Quero observar com vocês aqui, especialmente o aspecto sobre a pessoa física ser uma fornecedora. Tá? É possível, não é possível? Como é que nós vamos visualizar esta possibilidade? Essas observações. Veja bem, pessoal, alguns doutrinadores aqui. Então, José Geraldo Brito Filomeno, pessoal, estabelece, né, desempenho de atividade mercantil ou civil de forma habitual que ofereça no mercado produtos ou serviços. Tá? Então, José de Brito Filomeno, pessoal, diz que fornecedor, pessoa física, ele desempenha uma atividade mercantil ou civil de forma habitual, certo? Isso quer dizer, pessoal, literalmente ele está tratando aqui que a pessoa física, por mais que ela seja pessoa física, se ela está realizando uma atividade mercantil de forma habitual, ela tende a ser fornecedora. Tá? É um conceito, pessoal, ou seja, aqui nós estamos observando que a doutrina ela começa a ampliar o conceito de fornecedor. Tá? Por quê? Porque o próprio CDC prevê a possibilidade da pessoa física ser fornecedora. Consequentemente, pessoal, tá? A doutrina vai trabalhar para ampliar esse conceito. Tá? Risato Nunes, pessoal, mesmo diante de uma atividade eventual que ofereça no mercado produtos ou serviços desde que haja finalidade de lucro na atividade desenvolvida. Tá? Aqui, pessoal, nós temos que tomar um certo cuidado, certo? Risato Nunes, pessoal, ele vai um pouco além. Tá? Ele acaba dizendo que até mesmo, pessoal, aquela atividade que é eventual,
né? Ou seja, uma atividade, pessoal, desempenhada pela pessoa física de maneira eventual, certo? Ela pode ser caracterizada como uma atividade de fornecimento de produtos e serviços, pessoal, tá? Desde que haja finalidade de lucro na atividade desenvolvida, certo? Bom, mas aí veja bem, pessoal, olha só, tá? Vamos com muito cuidado aqui, certo? Claro, obviamente, pessoal, a atividade eventual, né, ela deixa, digamos assim, um pouco em aberto, né, esse conceito de fornecedor. Bom, atividade eventual quer dizer que eu, né, coloco à venda um computador que eu não preciso mais, certo? Um computador que eu tenho aqui, e de um certo modo, né, eu posso ser enquadrado como fornecedor? Não, pessoal, não é isso, tá? Esta atividade eventual que Risato Nunes se refere é aquela atividade, é uma atividade eventual, uma atividade, pessoal, que, por exemplo, ela pode não ser exatamente constante, mas ela acaba, pessoal, tendo, digamos assim, uma certa finalidade empresarial, né, de empreendimento, certo? Por quê? Porque nós temos aqui a finalidade de lucro, ok? Se eu vou vender, pessoal, um bem aqui da minha casa, que eu não utilizo mais, né, um bem, pessoal, né, que não me está mais me servindo, digamos assim, eu não tenho exatamente a finalidade de lucro, pessoal. Tá? Bom, eu vou vender o computador porque eu não utilizo mais, porque ele não me serve mais. Bom, eu vou vender, pessoal, não com finalidade de lucro. Né? Eu vou vender, pessoal, para transformar, talvez, o meu patrimônio, que hoje é material, em financeiro. Tá? Eu vou transformar, na verdade, pessoal, né, aquele meu patrimônio que hoje é um patrimônio físico, né, tá imobilizado, certo? Em dinheiro, certo? Para que eu possa, obviamente, pessoal, né, comprar, adquirir outros produtos, né? Ou seja, eu vou fluidificar o meu patrimônio, né? Tornar o meu patrimônio fluido, tá? Que é o dinheiro, pessoal, que aí, então, ele literalmente aí tem a característica, agora me fugiu o termo, né? O dinheiro, ele é infungível, tá? Muito bem. Então, nesse caso, pessoal, tá? Eu não vou ser caracterizado como consumidor. Agora, veja bem, pessoal, se eu tenho como prática, ainda que não eventual, tá? De adquirir computadores, tá? E fazer, pessoal, eu tenho, enfim, eu tenho alguns conhecimentos de informática, eu faço algumas adaptações, pessoal, melhoro um pouco esse computador e vendo esse computador, pessoal, no mercado, tá? E aí eu não realizo, pessoal, essa atividade habitualmente. Ou seja, eu não estou sempre realizando essa atividade. Mas quando eu realizo, pessoal, eu realizo com a finalidade de angariar lucro. Tá? Então eu compro o computador não para o meu uso, eu comprei o computador para que eu possa transformá-lo em um produto, pessoal, ou possa melhorá-lo e então vender e obter lucro com isso. Tá? Ou seja, pessoal, eu não estou transformando o meu patrimônio em dinheiro, eu estou literalmente, pessoal, comercializando. Se eu tenho, pessoal, a intenção de comercializar, aí é um pouquinho diferente, pessoal. Por quê? Porque aí literalmente eu estou com a finalidade de lucro e eu estou desempenhando uma atividade, enfim, que é, obviamente, pessoal, uma atividade econômica, é uma atividade comercial. Consequentemente, pessoal, eu estou, nesse caso, me colocando na condição de fornecedor. Tranquilo? Beleza, pessoal? Ainda que eu seja pessoa física. Ok? Muito bem, pessoal. Então, vamos só observar aqui alguns elementos, né? O Fabrício Bolzan, pessoal, ele coloca aqui, né, 4 especificações de pessoas físicas que podem ser caracterizadas como fornecedoras. Então, por exemplo, pessoal, pessoa física que vende e presta serviço eventualmente, né, vende ou presta um serviço, na verdade vende um produto, pessoal, ou presta um serviço, tá, eventualmente, com finalidade de lucro, certo? Então, essa pessoa ela vai ser fornecedora, tá? Deixa eu citar um exemplo, pessoal, né? Eu também, enfim, tinha colegas na faculdade, né? Quando era no tempo, digamos assim, de colégio, pessoal, eu mesmo vendia, né, no interior de São Borja, fazia entrega a gente tinha produção de morangos, né? E eu fazia a venda de morangos, né, na escola. Eu era literalmente um fornecedor, pessoal, né, de produtos, né, de hortifruti, certo? Muito bem.
Nesse caso, pessoal, né, quando vocês têm, por exemplo, na turma, um colega que de vez em quando, pessoal, não é todos os dias, né, não é toda semana, ou seja, não é habitualmente, não é todos os dias, toda semana, pessoal, vende produtos, né, digamos assim, vende joias, vende bombons, vende, enfim, determinados produtos que são, enfim, disponibilizados para a turma, obviamente, com o intuito de ganhar lucro, certo? Este aluno, pessoal, né, esta pessoa, ela está literalmente desempenhando uma atividade econômica. Desempenhando essa atividade econômica, pessoal, tem a finalidade de lucro, ainda que prestando eventualmente, essa pessoa física vai ser caracterizada como fornecedor, tá bem? Então, eu lá nos idos, né, de 98, 99, pessoal, quando eu estava, né, vendendo morangos no colégio, pessoal, eu estava, obviamente, servindo como fornecedor. Tá bem? Tranquilo? Pessoa física é pessoal que presta serviço com habitualidade. Bom, aqui nós já estamos falando de um sujeito que ele já tem, pessoal, né, como característica a habitualidade. Tá? Então é aquele sujeito, pessoal, que ele presta efetivamente um serviço. Tá? Acabei só repetindo aqui embaixo, pessoal. Né? Então vocês só risquem aqui, por favor. Né? Essa pessoa física que presta serviço com habitualidade, pessoal, é aquele sujeito, né, que presta serviço como encanador. Comentei agora há pouco, né? Como encanador, pessoal, como como eletricista, como técnico em informática, técnico, né, de manutenção de computadores, o vidraceiro, enfim, são pessoas físicas que talvez, pessoal, ainda não tenha aquela estrutura organizacional, né, de uma atividade econômica, não tem uma empresa por trás, não tem, enfim, toda aquela estrutura, pessoal, empresarial. É uma pessoa física, mas que presta serviço com habitualidade. Tá? Então, o sujeito, pessoal, né, encanador, por exemplo, tá? E ele, obviamente, pessoal, precisei de um serviço aqui na minha casa, vem aqui o encanador, faz o serviço, é pessoa física, né, terminou o serviço, puf, recebe ali o valor, me dá um recibinho, pessoal, daqueles lá da livraria da mente, né? Recibinho, pessoal, né, simples, né, só me dizendo ali que ele recebeu o valor pela prestação de serviço. Ponto. Ele é fornecedor? Com certeza, pessoal. Né? Se vem aqui o encanador, por exemplo, deixa eu contar para vocês, dias atrás precisei realmente um encanador. Veio um encanador aqui, fez uma troca, disse, ó, esse aqui é o melhor produto, bababi, babá. Eu, como entendo muito de encanamento, pessoal, né? Não sei nem se usa uma chave inglesa ou uma chave de fenda, uma chave Phillips, ou qual é a chave para abrir aquela bendita, daquelas roscas ali da torneira. Obviamente, eu disse para ele assim, ó, cara, coloca aquela que não vai me dar problema aí. Tá? Veja bem, pessoal, vejam como o fornecedor, pessoal, ele tem, né, digamos assim, uma característica, ele tem digamos assim, pessoal, ele está numa situação mais vantajosa, né, que o consumidor. Vou me aproveitar desse vivente aí, né? Esse vivente aí não entende nada de torneira, né? Ferre-se, vou colocar aquela mais cara, vou colocar mais, digamos assim, a mais barata, vou dizer que é a mais cara, né? E aí vou cobrar dele o preço, o maior preço. Então, veja bem, pessoal, por isso que o CDC coloca o consumidor, pessoal, no conceito de vulnerável. Acaba acoplando ali o conceito de vulnerabilidade. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Prosseguindo. Pessoa física que é profissional liberal. Também, sim, pessoal. Profissional liberal, então, por exemplo, o advogado, médico, dentista, o contador, o economista, o educador físico, o fisioterapeuta, entre outros, pessoal. Todos aqueles profissionais, pessoal, que têm uma atividade regulamentada, pessoal, como profissão liberal, e que, obviamente, pessoal, prestam serviço sem aquela identificação daquela organização, digamos assim, empresarial. Claro, grande parte, pessoal, dos profissionais hoje acabam, principalmente após um determinado período de tempo, acabam, então, pessoal, melhorando a sua prestação de serviço e, consequentemente, formando empresa, formando aí, tendo a sua identidade visual, a sua organização contábil, mas é bem provável, por exemplo, advogado no início de carreira, pessoal. Eu, particularmente, não tem ninguém, pessoal, da família no ramo do direito, fui
o primeiro advogado da família, como se diz, né, pessoal? E claro, comecei sozinho, né? E aí, obviamente, pessoal, não tinha nem condições, digamos assim, de formar pessoa jurídica, né, para começar a atuar. Comecei a atuar, pessoal, como profissional liberal, pessoa física. Posteriormente, pessoal, é que a gente eu acabei me organizando e integrando, enfim, um outro escritório e aí formando uma sociedade. Tá bem? Tranquilo aqui, pessoal? Só ignorem essa parte aqui, pessoal, né? Pessoas físicas que prestam serviço com habitualidade, que é o mesmo ali de cima, tá? Só constou aqui, só duplicou aí, tá bem? Tranquilo? Vamos à frente, pessoal. Bom, como definir, então, uma pessoa jurídica como fornecedora, pessoal? Tá? E aqui nós temos a pessoa fornecedor, pessoa aqui, só corrigindo aqui, pessoal, pessoa jurídica, tá? Coloquem um tracinho aqui também, por favor, tá? Veja bem, pessoal, né? O que nós temos, então, aqui como pessoa jurídica? Pessoa jurídica privada, tá? Já comentei com vocês, pessoal, né? Então, todas aquelas empresas que prestam serviço, que oferecem produtos, que introduzem produtos, pessoal, no mercado de consumo, tá? E que, obviamente, pessoal, pertencem à iniciativa privada. É a grande maioria, pessoal, né? Obviamente, certo? Mas também nós podemos ter, pessoal, as pessoas jurídicas públicas, né? Pessoa jurídica de direito público. Ou seja, a administração pública, pessoal, pode ser fornecedora. Tá? E aí aqui, pessoal, eu coloco, né, o Estado como fornecedor e aí logo após, pessoal, a gente vai visualizar estes aspectos. Tá? Pessoa jurídica nacional, pessoa jurídica estrangeira, pessoal, né, tem essa possibilidade também. E os entes despersonificados, que nós já chegamos a falar, né, aqui, pessoal, nos entes despersonificados. Eu peço que vocês anotem ali, por exemplo, pessoal, a massa falida. Tá? Digamos que nós já tenhamos um processo de falência, certo? Já foi deflagrado um processo de falência. Enfim, pessoal, né? A massa falida, né? Que agora, enfim, após reconhecida a falência, pessoal, nós temos então a formação da massa falida. Então, a massa falida, ela continua desempenhando atividade, porque ela ainda tem potencial de continuar desempenhando atividade econômica, e ela realmente, ela continua. Tá? Bom, neste caso, pessoal, quem é que está fornecendo? É a empresa que foi falida? Não, pessoal, não é mais a empresa que foi falida, é a massa falida. Quando a massa falida continua desempenhando atividade econômica, pessoal, a massa falida é a fornecedora. Tá? Espólio, pessoal, quando nós temos, por exemplo, enfim, um fornecedor que seja pessoa física. Tá? E aí, obviamente, pessoal, ele vem a falecer, certo? Bom, nesse caso, o espólio, pessoal, pode ser considerado, pode vir a ser chamado a substituir aquela pessoa física, como também, pessoal, o próprio espólio pode ser um fornecedor. Quando, pessoal? Quando, por exemplo, nós temos um empresário individual, certo? Vocês sabem que empresário individual, pessoal, ele não tem, ele tem CNPJ, pessoal, mas ele não tem natureza jurídica, não é uma pessoa jurídica, certo? Ele é uma pessoa física que realiza, né, os seus empreendimentos a partir dessa lógica, pessoal, né, de empresário individual. O que acontece, pessoal? Quando o empresário individual vem a falecer, ele não vai, obviamente, pessoal, talvez o seu empreendimento continue atuando, tá? Mas aí o espólio é responsável pelo empreendimento, ok? E o espólio vai ser fornecedor, ok? Então, pessoal, entes despersonalizados também serão fornecedores, tá? Muito bem, pessoal. E o Estado pode ser fornecedor? Aqui eu quero, pessoal, acabei realizando aqui, pessoal, alguns gráficos, né, para melhor explicar, pessoal, né, o que efetivamente nós temos como prestação de serviço por conta do Estado, tá? E aí nós temos, pessoal, as seguintes observações aqui, tá? Primeiro, pessoal, obviamente nós não vamos comparar, pessoal, e não vamos colocar dentro do mesmo conceito, tá? O serviço público, pessoal, propriamente dito, e o consumo econômico. Tá? Consumo econômico, pessoal, é aquele que se dá dentro do mercado de consumo, pela livre concorrência, enfim, sem qualquer intervenção do Estado. Tá? Então, o consumo econômico, pessoal, é aquele onde, por exemplo, se eu quero comprar, pessoal, uma camiseta, bom, eu tenho várias lojas de vestuário em Santa Maria.
livre mercado. Eu vou naquela, pessoal, onde eu encontro o preço mais barato, onde eu encontro o melhor produto, enfim, eu sou consumidor, pessoal, e eu tenho liberdade para consumir no tocante a esse aspecto. Tá bem, mas e agora, pessoal? E energia elétrica? Tá? Eu não gosto da RGE Sul. Tá? Eu posso contratar outra empresa, né, para essa prestação de serviço? Não, não posso. Bom, então o serviço público, pessoal, ele não tem exatamente a mesma natureza do consumo econômico. Ele é diferente, pessoal. Tá? O serviço público, ele tem, né, uma característica diferenciada, pessoal, né, que é um serviço de natureza essencial, tá? Destinado, pessoal, à manutenção da nossa vida em sociedade, certo? Hoje, pessoal, energia elétrica é absolutamente necessário. Tá? Sem energia elétrica, eu não tenho como conservar os meus alimentos, eu não tenho entretenimento, eu não tenho, pessoal, né, alguns confortos, né, da vida moderna, como, por exemplo, o ar-condicionado, como, por exemplo, um chuveiro quente. Tá? E aí, obviamente, pessoal, né, enfim, isso, pessoal, só analisando no âmbito de uma casa, mas energia elétrica, pessoal, é essencial, por exemplo, para um hospital, é essencial para uma empresa que produz outros produtos essenciais, produz outros serviços essenciais. Tá? Então, de um certo modo, pessoal, o serviço público ele tem essa característica de essencialidade. Tá bem? Muito bem. Mas aí, pessoal, nós temos que verificar o seguinte, né? A grande pergunta é, Matheus, o serviço público, tá? Ele vai atrair, tá, digamos assim, as regras do CDC ou não? Tá? Vai haver atração ou não? Veja bem, pessoal, e já vou respondendo que sim. Tá? Quando nós tivermos, pessoal, né, o serviço público, tá, remunerado, pessoal, por tarifa, e aí eu já vou explicando, pessoal, que a tarifa ela é uma espécie de preço público, né? Coloquei ali aqui do lado, pessoal, né? Então aqui, ó, tá? Então, quando nós temos a prestação de serviço público, pessoal, remunerado por tarifa, sim, pessoal, nós estamos falando de um serviço que se coloca, digamos assim, pessoal, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Por quê, pessoal? Porque esse serviço ele é um serviço de natureza essencial, né, obviamente, para a sociedade, mas, de um certo modo, pessoal, ele é um serviço remunerado a preço público e que também ele tem como característica estar envolvido dentro do mercado de consumo. Tá? Claro, pessoal, nós não temos essa realidade no Brasil. Tá? Na verdade, nós temos essa realidade no Brasil, por exemplo, com o serviço de telefonia. Tá? O serviço de telefonia hoje, pessoal, né? O serviço de telefonia, o serviço de televisão a cabo, né? O serviço de televisão de televisão por assinatura. Hoje nós temos várias empresas concorrendo. Nem por isso, pessoal, esse serviço não deixa de ser um serviço público. Serviço de telecomunicações, serviço de internet, pessoal, é um serviço público, certo? Mas veja bem, pessoal, né? O serviço de energia elétrica, o serviço de água, ele também deveria permitir, pessoal, a ampla concorrência, certo? Mas ele não permite, ok? Infelizmente, pessoal, a modalidade, né, a estrutura que nós temos hoje no Brasil na verdade, uma estrutura, pessoal, de monopólio na prestação de serviço público em algumas atividades, como, por exemplo, né, água, luz, entre outros, né, transporte público, ok? Muito bem. Então, o que acontece, pessoal, com esta realidade? Por mais que nós não tenhamos concorrência, nós temos efetivamente, pessoal, a ideia de que aquele serviço, ele é um serviço que está vinculado ao mercado. Tá? E aí, pessoal, nós temos a possibilidade do próprio Estado prestar esse serviço. Tá? Por exemplo, pessoal, o Estado tem um departamento especializado para a prestação daquele serviço. Deixa eu dar um exemplo, da MAI em Porto Alegre, Departamento Municipal de Água e Esgoto. Água e esgoto, pessoal, prestação de serviço de fornecimento de água, fornecimento de esgoto, é um serviço público que, obviamente, pessoal, conta com a ideia de tarifa, de tarifação. Tá? Por quê? Porque envolve um preço público. Tá? E aí, digamos assim, esse serviço, pessoal, é prestado diretamente pelo Estado. O próprio Estado está prestando o serviço. Tá? Vai diferenciar isso, pessoal? Ou seja, não vai incidir o CDC? Não.
vai incidir o CDC. Tá? Ou seja, o CDC, pessoal, não vai ser afastado. Tá? O Estado, pessoal, vai ter que observar as mesmas regras do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, se ele, Estado, resolve, né, literalmente aí, absorver a prestação de um serviço público, tá? Ele precisa, obviamente, pessoal, cumprir aí com essas obrigações, pessoal, né, no tocante aí ao CDC. Tá bem? Tranquilo? Também, pessoal, o Estado ele pode estabelecer permissionários aqui ou comissionários, pessoal, né? Ou concessionários, desculpa, não comissionários, concessionários. Ou seja, literalmente empresas, pessoal, pessoas jurídicas, que vão então explorar a atividade, pessoal, daquele serviço público. É o exemplo, como nós temos, pessoal, né, do transporte público, por exemplo, o serviço de energia, o serviço de água aqui em Santa Maria, pessoal, ele é concedido, certo? É concedido para a Corsã. Ah, mas Matheus, a Corsã é uma empresa pública. Não importa, pessoal. Mesmo que ela seja uma empresa pública, aqui em Santa Maria, é o município de Santa Maria que tem, né, digamos assim, o dever de regulamentação do serviço de água e esgoto, concedeu para a Corsã. Tanto que vocês devem ter acompanhado, pessoal, anos atrás, eu acho que 1 ano, 2 atrás, para quem se lembra, e enfim, estava em Santa Maria, deve ter visto que havia uma discussão, pessoal, né, se o prefeito rescindia o contrato com a Corsã ou não. Tá? Transporte público, pessoal, né? Até hoje tem aí um debate muito forte, pessoal, né, se vão licitar ou não vão licitar o transporte público aqui em Santa Maria. Por quê, pessoal? Porque, obviamente, nós temos concessionários do serviço público. Tá bem? Tranquilo? Todos esses serviços, pessoal, são remunerados, né, por tarifa. Tá? E aí, obviamente, pessoal, eu quero deixar bem claro com vocês, né, e aqui eu tenho uma diferença, pessoal, entre tarifa e taxa, tá, que a tarifa, pessoal, ela é literalmente a retribuição do preço público. Ela não tem, pessoal, o que nós chamamos de compulsoriedade. Tá? Eu só vou ter que pagar a tarifa, pessoal, quando eu fizer uso daquele serviço público. Tá? Por exemplo, pessoal, optei por não usar o transporte público da cidade. Não pago tarifa para o transporte público. Tá? Agora, pessoal, isso é um pouquinho diferente da taxa. Tá? Por quê, pessoal? Porque a taxa, ela retribui o exercício, né, fazendo aqui, pessoal, né, um destaque, né, o exercício do poder de polícia ou aí a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Como assim, pessoal? Né? O que é exatamente o poder de polícia? Bom, eu preciso, pessoal, eu preciso de um alvará para desempenhar uma atividade econômica na cidade. Vou lá no setor da prefeitura, né, pago a taxa, pessoal, né, pelo serviço de natureza característico da prefeitura, que é um serviço público específico e divisível, tá? Divisível porque ele se diferencia do imposto, pessoal. Tá? O imposto, literalmente, o imposto ele não está vinculado a nenhum serviço, então nós chamamos de serviço público indivisível, só pela existência do Estado. Eu pago imposto porque o Estado existe, tá? E porque ele me presta os serviços de natureza, digamos assim, de Estado. Ok? Agora, pessoal, a taxa não. Eu pago a taxa porque eu estou precisando do alvará para minha empresa. Tá? Eu pago a taxa, pessoal, porque eu vou precisar que o agente público vá lá na minha empresa e faça a vistoria. Tá? Que faça a vistoria na minha obra e assim sucessivamente. Tá? O que eu quero observar aqui com vocês, pessoal, é que a tarifa ela remunera aquele serviço público que o Estado pode literalmente conceder, delegar ou autorizar, certo? Já a taxa, pessoal, ela literalmente vai retribuir aquela atividade que o Estado não tem como delegar. Tá? Imagina, pessoal, como é que o Estado vai terceirizar a atividade de fiscalização? Tá? Não pode, pessoal. Não pode o Estado, por exemplo, contratar mercenários para atuar como polícia. Tá? O poder, não que eu estou falando, não é que eu estou confundindo poder de polícia com polícia, tá, pessoal? Mas o poder de polícia tem que ser exercido pelos fiscais do Estado, tá? Pelos agentes do Estado. Por quê? Porque é uma atividade própria do Estado. E o exercício do poder de polícia, pessoal, é remunerado a partir de taxas, tá bem? Veja bem, pessoal,
o serviço público, caracteristicamente público, específico e divisível, tá? Que é remunerado por taxa, ele não sofre, pessoal, a incidência do CDC. Ok? Então, muito cuidado com isso. Ok? Isso é importante, pessoal. Então, o poder de polícia, ele não vai estar adstrito, pessoal, às regras do CDC. Por quê? Porque é uma atividade caracteristicamente do Estado. É uma atividade característica do Estado, certo? A tarifa, pessoal, ou melhor dizendo, o serviço público que é concedido, que é permitido, enfim, pessoal, pelo Estado, que é remunerado por tarifa, esse sim. Por quê? Porque o usuário está pagando pelo serviço público, então, pessoal, obviamente, ele vai ter, digamos assim, os direitos aí como consumidor daquele serviço público. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Uma série de doutrinadores, pessoal, acabam definindo, né, esse critério de ausência de compulsoriedade, pessoal, né, como um fator determinante para a incidência do CDC. Por quê, pessoal? Eu, obviamente, claro, alguns serviços, pessoal, como, por exemplo, energia elétrica, né, bom, se eu não consumir energia elétrica, pessoal, da RGE Sul, eu vou ter que instalar um equipamento para produzir minha própria energia elétrica. Tá? Posso? Posso. Tá? Não tem problema. Mas, enfim, pessoal, né? Se eu optar por consumir da RGE Sul, eu vou estar vinculado apenas a essa empresa. Tá? Mas eu só pago a tarifa, pessoal, se eu fizer uso dos serviços dela. Tá? Se eu consumir o produto, se eu fizer uso dos serviços que ela presta. Se não, pessoal, eu não vou pagar. Então, por isso, preço público incide CDC, Código de Defesa do Consumidor. Bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Aqui nós temos eu tenho aqui, pessoal, uma jurisprudência do STF, pessoal, né, que ilustra bem, né, este aspecto. Tá? Então, olha só, pessoal, os serviços prestados por concessionário são remunerados por tarifa, sendo facultativa a sua utilização. Tá? Claro, pessoal, em algumas situações é muito estranho isso. Tá? O facultativo, bom, se eu não consumir da RGE Sul, eu vou ter que gastar um horror de dinheiro para instalar um painel de energia solar na minha casa. Bom, e se eu moro em um apartamento, eu não tenho como instalar esse painel de energia solar, então fica meio complicado, né, pessoal? Mas, de um certo modo, essa é a caracterização, pessoal, né? Como eu falei antes, nós não temos concorrência no setor energético, pessoal, mas deveria haver. O nosso sistema, a nossa legislação permite isso, tá? Então, sendo facultativa a sua utilização, o que é regida pelo CDC, o que a diferencia da taxa, esta remuneração do serviço público próprio, tá? Que uma outra denominação, pessoal, serviço público próprio, aquele que caracteristicamente não pode ser delegado, pessoal. Tá? Como eu falei antes, tá? Então, a característica aí de fiscalização não pode ser delegada. Tá bem? Tranquilinho? Muito bem, pessoal. Prosseguindo, ainda nessa questão, pessoal, do Estado como fornecedor de serviços de serviço público, enfim, eu quero observar com vocês aqui, pessoal, né, o princípio da continuidade do serviço público. Por quê, pessoal? Porque, obviamente, o serviço público, ainda que aquele, pessoal, né, que é facultativa a sua utilização, ele tem uma característica, pessoal, um tanto quanto que especial. Tá? Mesmo sendo um serviço público, pessoal, que ele é facultativo, ele não tem a mesma definição que o consumo, que o mercado de consumo, pessoal, que o consumo econômico. Tá? Como eu falei antes. Por quê, pessoal? Como eu falei antes, pessoal, uma coisa é comprar uma camiseta. Eu posso ir em 5, 6 lojas na cidade. Tá? Outra coisa, pessoal, é consumir energia elétrica. Tá? Eu estou, literalmente, pessoal, na energia elétrica, se eu não tenho suficiência econômica para instalar um painel de energia solar, eu vou ter que consumir da RGE. É a única empresa que tem linhas de rede, pessoal, distribuindo energia elétrica aqui na frente da minha casa. Então, é a única que eu vou ter que comprar. Tá? Por isso, pessoal, nós temos, então, esse aspecto, né, do princípio da continuidade da prestação de serviço, pessoal. Tá? Por quê? Porque, obviamente, eu não posso interromper esse serviço, pessoal, sem que antes exista, digamos assim, aí um certo cuidado, né, com essa prestação de serviço público.
bem? E aí, pessoal, o que chama mais atenção, né, no tocante ao princípio da continuidade do serviço público é o inadimplemento do usuário e a interrupção do serviço. Bom, é possível, pessoal, a interrupção do serviço por conta do inadimplemento? Sim, pessoal, é possível. Tá? E aqui nós temos duas situações. Primeiro, a regra, pessoal. É legítima a interrupção. Então, veja bem, a empresa, a concessionária, a cessionária, pessoal, ou melhor dizendo, a permissionária, ou ainda o próprio Estado, pessoal, eles poderão, obviamente, interromper o fornecimento do serviço, pessoal, se não houver o pagamento. Então, se eu não pagar, pessoal, o fornecimento de água, a Corsã vai cortar, certo? Ela vai fazer o corte desse fornecimento. Então, isso é legítimo. Por quê, pessoal? Porque, veja bem, voltando ali atrás, pessoal, nós observamos que essa atividade, ou melhor dizendo, esse serviço público, pessoal, ele não é um serviço público vinculado. Ele é literalmente, pessoal, eu posso optar por não utilizar desse serviço, em que pese isso se torne bem difícil na vida moderna. Mas nós temos aqui algumas exceções à regra, pessoal. Quais são essas exceções, certo? Então, se afetar unidades públicas essenciais. Veja bem, pessoal, o que nós temos quanto a esse caso de unidades públicas essenciais? Hospitais, pronto-socorros, enfim, a própria prefeitura da cidade, praças, certo? Então, todas estas, a iluminação pública, certo? Então, tudo isso, pessoal, todas estas, digamos assim, essas unidades, elas, obviamente, pessoal, precisam ter a manutenção de serviços públicos. Então, a Corsã, pessoal, não vai poder cortar a água de um hospital, sem que antes nós tenhamos uma outra possibilidade, pessoal, de ajuste aí para a solução daquele conflito, daquela pendência. Até anos atrás, pessoal, nós tínhamos algumas unidades aqui na cidade, pessoal, algumas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida estavam com problema, pessoal, na inadimplência do pagamento de água. O que acontece, pessoal? Por exemplo, as unidades habitacionais, elas tinham um contrato com a Corsã, o condomínio tinha um contrato com a Corsã, certo? E várias pessoas do condomínio não estavam pagando água, não pagavam para o condomínio. E o condomínio, consequentemente, pessoal, não tinha condições de efetuar o pagamento para a Corsã. Obviamente, pessoal, isso foi mediado pela Defensoria Pública, pela própria prefeitura, pessoal, para que se organizasse, então, especialmente taxas de água, taxas, digamos assim, de serviços sociais, para que evitasse, pessoal, o corte da água daquelas pessoas de baixa renda. Então, obviamente, por conta disso, pessoal, se viabilizou uma outra forma, na verdade, houve, enfim, o pagamento, pessoal, houve sim a cobrança por parte da Corsã, mas essa cobrança, pessoal, ela, se eu não me engano, ela foi individualizada, de pessoa para pessoa, para que então ninguém tivesse prejuízo no tocante a aquele fornecimento público. Se afetar interesses inadiáveis da coletividade. Então, também, pessoal, serviços interesses inadiáveis da coletividade, pessoal, é quando nós, por exemplo, iluminação pública. Eu coloquei iluminação pública antes como unidades públicas essenciais aqui, mas não, interesses inadiáveis da coletividade. Esse aspecto, pessoal, de iluminação pública. Se referir à fraude no medidor. Da mesma forma, pessoal. Então, a RRGE Sul, a Corsã, pessoal, não pode vir aqui no meu medidor, constatar uma fraude e efetuar um corte. Não, ela pode até mesmo, pessoal, coletar elementos ali para tentar, enfim, para levar a conhecimento da autoridade policial, levar a conhecimento do Poder Judiciário, mas ela não pode, pessoal, efetivamente cortar imediatamente o fornecimento do serviço, pessoal, porque existe uma fraude no medidor. Ela pode, obviamente, corrigir essa fraude, pessoal, mas não pode cortar de imediato o serviço. Essa situação aqui, pessoal, de fraude no medidor, ela é oriunda, todos esses itens, pessoal, eles são oriundos da jurisprudência do STJ. Tudo isso aqui, pessoal, é jurisprudência do STJ.
E essa questão da fraude no medidor, pessoal, ela teve origem por conta de uma atuação da antiga AES-Sul, pessoal. Lá pelos idos de 2003, 2004, pessoal, a AES-Sul começou a fazer uma ampla fiscalização pela cidade, verificando eventuais gatos, eventuais formas de, digamos assim, de desvio de energia elétrica. E o que acontecia, pessoal? A AES-Sul, ela realizava um relatório, né? Ela chegava lá no medidor, fazia a abertura do medidor, enfim, construía todo um relatório, pessoal, e encaminhava para a polícia, encaminhava para a autoridade policial e fazia também a recuperação civil, pessoal, né, daqueles valores que foram desviados. Só que veja bem, pessoal, o medidor, ele era imediatamente adulterado. Ou seja, a partir do momento em que a AES-Sul chegava ali e mexia no medidor, automaticamente eu, como consumidor, pessoal, eu não tinha mais como realizar prova de que aquele medidor estava funcionando adequadamente. Eu não tinha como pedir, por exemplo, pessoal, uma perícia no Poder Judiciário. E aí, obviamente, pessoal, isso começou a danificar esses procedimentos por parte da AES-Sul. Ou seja, literalmente, pessoal, esses procedimentos, alguns tiveram sucesso, enfim, no primeiro grau, pessoal, mas eles começaram a ser cassados quando começaram a chegar no tribunal. Por quê, pessoal? Porque, obviamente, chega lá a empresa, eu sou consumidor, chega lá a empresa, diz que o medidor está adulterado, tira, enfim, fotos, faz uma perícia dela, e aí, pessoal, eu tenho que, enfim, como é que eu vou me defender sobre isso? Eu sou consumidor, eu nunca abri a caixinha do contador lá, enfim, não sei como é que aconteceu essa fraude, Obviamente, pessoal, existem situações que a fraude era evidente, mas existem situações onde a fraude, pessoal, ela era um tanto quanto, enfim, pessoal, um tanto quanto forçada. E aí, óbvio, pessoal, o STJ tomou essa medida, de colocar como uma exceção à regra do corte de energia elétrica, do corte de energia de água, pessoal, a fraude no medidor. Então, fraude no medidor, pessoal, precisa ser verificada de forma bem segura, pessoal, para então se ter uma recuperação de valores, jamais o corte do serviço, tá bem? Quando se referir, pessoal, a dívidas pretéritas, até esse, inclusive, pessoal, sobre dívidas pretéritas, isso aqui eu acho que foi questão de um concurso tempos atrás, pessoal, eu não vou me recordar exatamente qual é o concurso, mas foi objeto de questionamento. Dívidas pretéritas, pessoal, quer dizer, a AES-Sul, ou a RGE-Sul hoje, pessoal, ela não pode me cobrar, pessoal, por dívidas pretéritas à minha unidade. Bom, eu adquiri, pessoal, uma unidade, enfim, habitacional, de uma determinada pessoa, só que o que acontece, pessoal? Essa pessoa tinha uma larga dívida lá na RGE-Sul. Bom, pessoal, nesse caso, eu não posso ter tolhido o meu direito de receber energia elétrica porque a minha unidade, pessoal, tem dívidas pretéritas. Não fui eu que fiquei devendo. Foi a pessoa que antes habitou essa unidade. Consequentemente, pessoal, eu vou ter o direito de receber o meu serviço público de energia elétrica. Tá bem? Então, muito cuidado, pessoal. Olha aí um outro aspecto que diferencia, pessoal, uma clara diferença entre tarifa e imposto, obviamente. O serviço, pessoal, o serviço ele é destinado à pessoa. Por exemplo, aqui na minha unidade, pessoal, eu pago IPTU, imposto. Então, tarifa pela energia elétrica e imposto pela propriedade. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Citações excepcionais com fundamento na dignidade da pessoa humana. Então, aquela situação que eu falei, pessoal, sobre as unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, aqui em Santa Maria, que estavam devendo aí água, pessoal. Obviamente, sem água, vocês imaginem, pessoal, uma unidade ou uma coletividade aí, pessoal, de unidades com, sei lá, cento e poucos apartamentos sem água, pessoal. Seria um absurdo, ok? E aí, obviamente, pessoal, essas situações excepcionais, elas então vão fundamentar aí a manutenção dos serviços. Bem? Tranquilo aqui, pessoal? Muito bem. Prosseguindo, pessoal, eu quero observar com você, então,
só para deixar bem claro, pessoal, fechamos então a parte referente ao Estado como fornecedor de serviço. Então, o Estado, pessoal, ele pode ser fornecedor, tá? Tanto o Estado quanto o permissionário, quanto o concessionário, pessoal, né, poderão ser caracterizados como fornecedores de serviços públicos, tá bem? Prosseguindo, pessoal, quero observar com vocês, deixa eu baixar o videozinho aqui para baixo, tá? Quero observar com vocês a questão referente a elementos, né, que vão definir, então, o fornecedor, pessoal. Tá? Primeiro, pessoal, quero trazer aqui o chamado elemento profissionalismo, certo? Este elemento, pessoal, não é muito, não é pacífico, pessoal, na doutrina, né, que o elemento profissionalismo seja, digamos assim, característico, né, do fornecedor, certo? Na verdade, até, pessoal, por exemplo, Fabrício Bolzan diz, pessoal, que literalmente, nesse caso, o profissionalismo ele não é necessário. Por quê, pessoal? Porque sequer é necessário que a pessoa física, por exemplo, desempenhe atividade com habitualidade. Pode ser uma atividade eventual, certo? Bom, se eu posso considerar uma pessoa física como fornecedora, mesmo desempenhando uma atividade de forma eventual, né, visando lucro, obviamente, pessoal, que o profissionalismo não é exatamente um elemento que vá ser necessário para a caracterização do fornecedor. Tá? Então, literalmente, pessoal, né? Até inclusive, ele menciona, pessoal, essa parte do texto aqui é dele, né? O Código Consumidor, pessoal, não exige expressamente que o fornecedor seja um profissional. Tá? Então, pessoa física, por exemplo, que presta eventualmente atividade, pessoal, que eventualmente vende produto, não é fornecedora. Desculpa, não é profissional. E mesmo assim, pessoal, vai ser caracterizada como fornecedora. Tá bem? Tranquilo? E o elemento, pessoal, habitualidade. Este sim, pessoal, vai ter um pouquinho mais... vai ser um pouco mais característico aqui da relação, ou melhor dizendo, da caracterização do fornecedor. Tá bem? Por quê, pessoal? Porque o elemento habitualidade, ele leva, pessoal, né, de um certo modo, ao profissionalismo, certo? Nós temos, pessoal, sim, exceções, tá? Volto a mencionar aí a pessoa física que presta serviço com eventualidade, certo? Ela vai ser considerada como fornecedora, tranquilamente, ok? Mas, de um certo modo, pessoal, tá? À exceção dessa pessoa física, nós vamos ter o elemento habitualidade como uma caracterização do fornecedor, certo? Então, olha só, pessoal, Bruno Mirage, até ele identifica, pessoal, que a atividade do fornecedor é habitual porque ela é profissional, certo? Já, pessoal, o STF é um pouquinho diferente, tá? STF não, desculpa, o STJ, pessoal, determina, o STJ, pessoal, diz, né, que também exige a habitualidade como um requisito imprescindível para a definição como fornecedor. Tá? E aí, pessoal, o profissionalismo decorre da habitualidade na prestação, certo? Então, para o STJ, pessoal, vai ser profissional aquele serviço que sempre é realizado com habitualidade. Tá? Volto a dizer, pessoal, importante de observar, tá, que existe exceção à habitualidade, que é o caso da pessoa física que presta serviço de forma eventual para a venda, enfim, de produtos, tá certo? Tranquilo? E o mercado de consumo, pessoal? O mercado de consumo é um elemento caracterizador, tá, digamos assim, do fornecedor? De um certo modo, sim, pessoal. Né? A grande maioria dos doutrinadores, pessoal, acabam trazendo, né, efetivamente, o mercado de consumo, pessoal, como um ambiente, né, aqui, pessoal, um espaço ideal, não institucional, onde se desenvolvem as atividades de troca de produtos e serviços avaliáveis economicamente. Muito bem. E quem faz uso, pessoal, do mercado de consumo, né? Ambos, o fornecedor e o consumidor. O mercado de consumo, pessoal, ele é, obviamente, um elo de ligação, pessoal, entre o fornecedor e o consumidor. O mercado de consumo é aquele grupo lá no Facebook, que eu falei para vocês, o grupo, pessoal, de produtos. Tá? Então, vai lá o fornecedor e disponibiliza produtos, certo? Vai lá o consumidor e recepta esse produto, né? Vai
retirar esse produto do mercado, tá? Para então consumir, para ser o destinatário final. Tá? Então, por exemplo, pessoal, uma pessoa que produz, que faz a produção de doces artesanais, tá? Doces artesanais para venda agora, especialmente quando estamos chegando próximo das festividades da Páscoa, tem várias pessoas que, enfim, disponibilizam produtos artesanais, chocolates artesanais. Pois bem, pessoal, neste caso, o fornecedor vai disponibilizar no mercado de consumo seus produtos e vai lá o consumidor, pessoal, vai pegar, vai então adquirir. O mercado de consumo, pessoal, é sim um fator que vai definir exatamente, pessoal, como o fornecedor. O fornecedor, ele coloca o seu produto, coloca o seu serviço no mercado de consumo. Bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Fornecedor, para nós finalizarmos aqui, pessoal, então, fornecedor equiparado é exatamente, pessoal, a figura de uma pessoa, digamos assim, que ela literalmente ela trata, ela realiza atividades que estejam, digamos assim, que estejam relacionadas com o mercado de consumo, certo? Ela não realiza, pessoal, a atividade diretamente, certo? Então, ela não explora economicamente a atividade, pessoal, diretamente, mas ela vai, pessoal, intermediar alguns aspectos de consumo. Então, veja bem, pessoal, aqui, olha só. Claro, o CDC, pessoal, ele coloca, né? Ele não trata exatamente, pessoal, do fornecedor equiparado, tá? Mas, de um certo modo, pessoal, ele acaba, por conta aí do caput do artigo 3º, trazendo, atraindo determinadas atividades para o conceito de fornecedor. Por exemplo, pessoal, banco de dados de proteção de crédito, SPC, Serasa, CCF. Tá? Então, olha só, pessoal, a relação de consumo ela se dá entre fornecedor e consumidor, esses dois binários aqui. Tá? Então, é uma relação binária, com dois polos, tá? Consumidor-fornecedor, certo? Mas, num dado momento, pessoal, eu posso ter, então, um cadastro de inadimplentes. Tá? Digamos assim, pessoal, se colocando ali no meio. E aí, obviamente, pessoal, esse cadastro de inadimplentes, que é, obviamente, pessoal, invocado pelo fornecedor, tá? Ele precisará obedecer, pessoal, as mesmas regras do CDC. Por quê? Porque, literalmente, pessoal, ele está fazendo uso da relação de consumo para prestar serviço ao fornecedor e, obviamente, pessoal, tentar intermediar aí o recebimento, né, pelo fornecedor dos valores que o consumidor deixou de pagar. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, obviamente, é um fornecedor equiparado. Da mesma forma, pessoal, né, o anunciante, no caso de um fornecedor equiparado, pessoal, tá? Então, olha só, exato, o anunciante, pessoal, né, esse aqui, pessoal, na verdade, né, no tocante ao anunciante, exato, o anunciante. Tá? Nesse caso, pessoal, quando nós falamos em anúncio, deixa eu só observar aqui, pessoal, que eu acho que eu estou só confundindo aqui com uma outra relação. Ah, sim, não, realmente, é essa aí mesmo. Tá? O anunciante, pessoal, né, que faz uso, então, da publicidade, tá? Olha só, pessoal, né? Aqui nós temos uma situação um tanto quanto sui generis. Tá? O STJ, pessoal, ele não comprou muito bem essa teoria. Tá? Ele não comprou, não assumiu aí, pessoal, esse posicionamento, certo? Mas a doutrina, pessoal, ela absorveu, tá? E criou, na verdade, pessoal, essa teoria, né? Aonde, por exemplo, se torna fornecedor equiparado aquele que faz anúncios, né? Aquele que literalmente, pessoal, disponibiliza o seu prestígio para a venda de um determinado produto. Tá? Esse anúncio, pessoal, com um fornecedor equiparado se tornou muito comum lá pela década de 90, tá? Mas ainda hoje, pessoal, é muito utilizado. Tá? Tempos atrás, pessoal, eu estava passando na frente da televisão, né? Meu pai estava assistindo televisão e adivinha o que estava assistindo? Estava assistindo Ratinho. Meu Deus do céu. Que coisa, que sofrência, que deprimente. Tá?
assistindo o Ratinho e lá estava fazendo o Ratinho, pessoal, né? Apresentador de um programa que tem, enfim, uma determinada conceito, pessoal, com as classes especialmente mais populares, né? Estava lá fazendo o anúncio, pessoal, de alguns produtos. Tá? Não sei, pessoal, se ele é proprietário ou não da marca, o que ele é. Tá? Sei que ele estava emprestando, pessoal, o prestígio dele, né? O prestígio da figura pública dele para a marca. Tá? E aí, obviamente, o pessoal dizendo que ele fazia uso daquela marca, dizia que ele, obviamente, pessoal, tinha uma relação com aquela marca, né, uma relação de confiança e tudo mais. Tá? Ou seja, pessoal, induzindo o consumidor a utilizar a figura dele. Não, eu quero aquela marca que o Ratinho faz propaganda. Tá? Veja bem, pessoal, nesse caso, a doutrina ela é clara, pessoal, em entender que o anunciante, tá, ele é um fornecedor equiparado. Tá? É a mesma publicidade também, pessoal, que, por exemplo, né, só para falar aí do SBT e falar da Globo também, é a mesma publicidade que o Faustão faz todos os domingos, tá bem? Para a doutrina, pessoal, é um fornecedor equiparado. Para o STJ, pessoal, não. Tá? Então, muito cuidado com este ponto. Outra hipótese aqui, pessoal, de fornecedor equiparado também, nós temos a entidade responsável, veja bem, pessoal, né? A entidade responsável pela organização de competição esportiva, tá? Bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo. Tá? Então, por exemplo, pessoal, a CBF, tá? No Campeonato Brasileiro de Futebol, certo? A Conmebol, na Copa Libertadores, certo? Então, essa entidade responsável, pessoal, pela organização da competição, ela vai ser fornecedora equiparada junto com a entidade de prática desportiva. Tá? Então, foi fazer aí, pessoal, né, um jogo lá, foi feito um jogo na arena do Grêmio, né? E é que eu não consegui imitar o Santana aqui, pessoal, né? Na arena do Grêmio. Né? E literalmente, pessoal, enfim, eu adquiri um ingresso, fui lá e pela falta de segurança acabei sofrendo, pessoal, um dano, ok? Muito bem, nesse caso, pessoal, então nós temos a Conmebol como responsável e também, pessoal, o Grêmio, tá? Por quê? Porque, obviamente, pessoal, é a entidade responsável, aí, a entidade de prática desportiva responsável pelo mando do jogo, ok? A entidade responsável pela organização da competição é um fornecedor equiparado. Belezinha aqui, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, por hoje, pessoal, fechamos. Né? Seguimos aí no próximo vídeo, né? Falando sobre produtos e serviços. Até mais.